E eu pensando nessa questão de aniversário, juntamente com a minha mudança, para quem não sabe, essa semana, aliás, faz um mês que eu estou mudando, eu não sabia que mudança, eu achei que mudança de casa, assim, porque faz 13 anos, casei com a Nilva, fomos para a mesma casa, e 13 anos morando na mesma casa e nunca mudamos. E eu confesso que tenho ficado assustado com o que é mudança, né? Os irmãos falavam e a gente ficava... Há um mês atrás o pessoal falava assim, vocês vão mudar? Quando vocês vão mudar? Vai ser daqui 20 dias, já está tudo empacotado. A gente ficava assim, nossa, mas é daqui 20 dias. Mas o pessoal mais experiente já sabia, né? A gente inocente, coitado, né? A gente, não, faltando uma semana para mudar, e aí já está tudo pronto? Não. E assim, então a gente está sofrendo um pouquinho, até mesmo a ausência nossa na quinta-feira. Nós começamos essa mudança mesmo na quinta-feira, mas ainda está um negócio doido. Tanto é que eu não achei nem meu iPad, eu voltei para o caderno hoje, para ter uma noção como que está. Temos recebido ajuda de vários irmãos, o Senhor tem nos agraciado com a generosidade, com a bondade de várias pessoas. O Senhor preparou um tempo, há 13 anos, quando nós fomos nos casar, a gente procurou tantas casas ainda, aquela coisa assim, sem condição nenhuma, e pedindo, esse aluguel está caro, vamos construir, vamos fazer, não tinha nada, e o Senhor proporcionou aquele tempo para a gente. E daí passam-se 13 anos e a gente foi muito feliz. E o Senhor nesses 13 anos proveu tudo aquilo que a gente precisava. O Senhor foi bom, maravilhoso. Mas como a vida é feita de ciclos, a vida é feita de momentos, a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita tem momento que a gente está melhor, tem momento que a gente não está tão bem. Há tempo para todas as coisas. E até mesmo no último dia, na quarta-feira à noite, quando eu e a Nilva fomos orar, para agradecer por esses 13 anos, lembrando, e a gente começa a trazer à memória, desde como Deus proveu essa casa, que nós moramos durante 13 anos, nós vimos a mão de Deus, nos mínimos, isso daqui já faz parte da pregação, meus queridos, tá? Então, é a introdução, porque eu quero falar sobre o tempo, aprendendo sobre o tempo, que tem a ver com algo que o Espírito começou a trazer, sobre aniversário, sobre momentos. Essa igreja está fazendo 95 anos esse mês, mas quantos momentos essa igreja já passou? E eu com a Nilva ali na quarta-feira, começando a pensar, lembrando como Deus vai agindo, vai preparando, como que Deus lá atrás... E a gente foi percebendo quanta coisa boa nós vivemos, quantos milagres, mas também quantas coisas ruins nós vivemos ali, quantos choros nós tivemos ali naquela casa. Nós passamos ali naquela casa, nós lembramos os nossos 3 primeiros dias de euforia, que eu falei para ela, se eu soubesse que fosse bom, eu teria casado há muito tempo atrás. Os primeiros 3 dias parecia que a gente estava no céu. E assim por diante, e a gente vivendo coisas maravilhosas, mas ali nós vivemos as 3 perdas dos nossos filhos. Ali nós saíamos para ir para o hospital, ali nós recebemos a notícia, enquanto a Rebequinha ainda estava com uns 15 dias de vida na UTI, foi numa noite ali, ainda com os meus pais ali, meia-noite, orando pela Rebequinha, que ligaram do hospital falando, olha, a Rebequinha não aguentou, ela teve uma parada cardíaca e faleceu. E nós pegamos, mas daí, é um momento de tristeza, mas daí a gente faz uma somatória, e a gente percebe que o positivo vai muito além. A bênção de Deus, a alegria, eu coloco um fato desse, daí todo mundo fica assim, não, meus queridos, parece que foram 13 anos, a gente chorava,
na quarta-feira ali não é de, ai, olha aqui que nós perdemos. Não, a gente chorava, olha o que Deus fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha quantas conquistas, olha quantas realizações, olha quanto nós galgamos, quantas realizações, quantos sonhos realizados, como que Deus pega um menino mimado, como eu já falei, quantas coisas eu passei lá atrás e Deus pega e transforma esse menino num pastor. A Nilva também fazendo análise dela e falando, olha, onde eu estaria se não fosse o Senhor? Mas isso não impede que ao longo da vida, ao longo dos aniversários, ao longo das mudanças, das etapas da vida, a gente não passe por situações ruins e por situações boas. Tem aniversário que você passa comemorando, só tem motivo para comemorar. Tem aniversário que você passa, que você fala assim, puxa, esse é aniversário, primeiro aniversário sem fulano. Esse é o primeiro aniversário que eu passo depois de um abandono. Esse é o primeiro aniversário depois que eu perdi aquele trabalho que me dava um conforto. E a vida é feita de assim. E daí eu pergunto, será que isso é algumas pessoas que vivem isso? E eu quero convidar você a ler um texto, mas antes eu queria colocar o tema dessa mensagem. Então, pensando tudo isso, tempo de mudança, tempo de aniversário, um tempo que a igreja está vivendo, porque depois de uma pandemia, eu coloquei como tema, lições sobre o tempo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 8, de 1 a 8, por favor. Lições sobre o tempo. A vida é feita de ciclos, de momentos, de fases. E a Bíblia tem um texto, esse texto maravilhoso de Eclesiastes, capítulo 8, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, ou nessa vida que nós vivemos. Existe um tempo, um momento, um ciclo, uma ocasião certa para cada tempo, para cada propósito que nós vivemos aqui. Versículo 2, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de semear e tempo de colher, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de ser ferido, de ferir e tempo de curar. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8, perdão se eu falei errado. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vou começar a leitura novamente, se eu errei, então me perdoe. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo que as coisas, você percebe as coisas desabando ao seu redor, mas existe tempo que é momento que você percebe as coisas dando certo, é tempo de construção, de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de festejar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de desapego. Tem momento que é para você guardar, mas tem na mudança principalmente, tempo de desapego, de jogar muita coisa fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de você
rever, de consertar as coisas. Existe tempo que você rasga, que você quebra, que você destrói, que você ainda é imaturo, que você estraga as coisas. Mas existe o tempo de você consertar, de você pedir perdão, de você voltar atrás. Tempo de calar, tempo de ficar em silêncio. Mas existe o tempo de falar. Versículo 8, tempo de amar e tempo de odiar. Esse odiar aqui não é propriamente... É tempo de amar e tempo de você, de repente, ficar chateado, ficar triste. Tempo de lutar, tempo de guerra e tempo de viver em paz, tempo de paz. Esse é um texto que está falando aqui que existe um tempo na vida de todos que todo mundo vai passar, e você percebe aqui nesse texto que existe 14 contrapontos. Existe tempo de luta, de guerra, mas existe tempo de paz. Existe tempo de alegria, mas existe tempo de tristeza, e vice-versa. E se você somar aqui, são 14 situações diferentes, mas que o texto começa falando que existe um propósito, existe um tempo certo para cada coisa. E todos nós, sem exceção, a igreja, uma instituição, existe um tempo para cada coisa. Essa igreja, se a gente pensar lá atrás, já teve tempo de dificuldade, já teve momentos de despertamento, de avivamento, onde lá atrás mesmo a igreja pensava, nossa, agora nós estamos vivendo o nosso auge. Mas daí passa um tempo, as pessoas começam a se afastar, e daí volta, ixi, essa igreja, será que vai acabar a igreja? Não, mas daí volta, e daí chegam pessoas novas, se convertem, começam a amar Jesus, e daí vem, e as coisas começam de novo, não, agora é o avivamento, agora nós estamos vivendo um ápice. Não, mas daí a hora que você percebe, o ápice não é lá. Chega um pastorzinho de outra cidade, vem para cá e fala, nossa, não, agora o ápice é aqui com esse, não. Mas daí de repente começa também, tem momentos, e o meu pai costuma falar que são 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. A gente passa assim, situações na vida também. Na vida você tem um momento lá na escola que parece que tudo dá certo, no trabalho, nos relacionamentos, você vai e parece que tudo está dando certo, e tem vezes que você fala assim, puxa, parece que não está dando certo, todos os professores me perseguem, os amigos me perseguem, olha, a menina só olha para o meu amigo, não olha para mim, mas daí, só que tem gente nesse período que começa a se apegar a momentos ruins e acha que daí surge o tal de uma linha do karma. Esse é o teu karma. O que é o karma? É a tua vida, você nasceu para sofrer. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existe tempo de chorar, mas que existe tempo de rir também. Ninguém nasceu só para chorar, ninguém nasceu só para rir, até mesmo porque Deus tem propósito no riso e tem propósito no choro. Deus trabalha em cada momento. Deus tem um propósito para aquela semente, quando ela é jogada na terra, para morrer. Mas o propósito final de Deus não é o fim da semente. Pelo contrário, existe um propósito por trás, que é que aquela semente germine e dê muitos frutos. Mas daí, o propósito final não são os frutos. De repente, aqueles frutos que, agora cheguei no auge. Não, aqueles frutos têm um propósito, que é alimentar os... Agora aquele fruto morre para gerar vida em outros. Assim é a vida. Mas Deus tem um propósito para cada coisa. Daí chega o ser humano, ele acha que a vida dele
ou seja, é o centro, e ele acha que o universo tem que girar tudo em torno dele, daí o dia que ele está chorando, ele acha que vai acabar o mundo. Não, meu querido, esse dia do choro faz parte de um plano, de um propósito. Deus usa todas essas coisas para o bem. E eu queria aprender um pouquinho, e eu queria tirar pelo menos 3 lições aqui, porque eu sinto que nos últimos tempos muitas pessoas andam sofrendo. Eu sinto e percebo que nos últimos tempos parece que esse tempo de chorar, esse tempo de guerra, esse tempo de lamento, esse tempo de desespero, parece que tomou a conta da humanidade. E a humanidade parece que está sem perspectiva, ou por outro lado, tem algumas pessoas que se iludem com um status, com dinheiro, com algumas coisas, com algumas conquistas, e eles acham que, agora estou bem, agora estou por cima da carne seca, já conquistei dinheiro, fama, bens materiais, já conquistei tudo. E ele esquece que existe o dia da conquista, mas existe o dia da perda. É muito, muito interessante você ver essas pessoas que já conquistaram, chega no fim da vida, às vezes depois que perderam algumas coisas, que perdem fama, que perdem dinheiro, elas parece que ficam perdidas, porque elas acharam que, não, aquilo era a minha vida. Não, isso é um tempo. E uma das coisas que a gente precisa aprender, que o tempo passa. O tempo passa. Esse tempo, quando o autor fala, tudo debaixo do céu passa, é passageiro. E só que existe um propósito. Então eu queria tirar 3 lições aqui rapidinho. Primeiro, lições sobre o tempo. Na vida vamos passar por momentos, por fases, por tempo bons e por momentos ruins. O autor fala tempo de chorar, tempo de rir, tempo de perdas, tempo de ganho, tempo de guerra, tempo de paz. Ninguém vive só um ou outro. Não existe uma pessoa na face da terra que vai viver só ganhando, só rindo, só festejando. Todo ser humano, um dia ele vai chorar. Um dia ele vai ganhar, um dia ele vai conquistar. Se tem alguém que está desde o nascimento só chorando, é porque ele não aprendeu algumas coisas ainda. Ele está vivendo sobre a influência diabólica, sobre ideias, sobre a influência do ladrão que vem matar, roubar e destruir, e ele não encontrou Jesus, porque quem encontra Jesus, ele chora, mas a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor as livra de todas. Então, meu querido, o justo, como eu falei, eu contei aqui, às vezes a gente usa a gente de exemplo aqui, e parece que, nossa, o Marinho. Então, quando eu falo que nós vivemos muita coisa boa, e Deus tem nos abençoado, e que o Marinho é um homem protetor, parece que a gente tem problema. Não é, tem dia que a Nilva vai dormir contrariada com o Marinho. Tem dia que o Marinho vai dormir contrariada com a Nilva. Nós somos normais. O ser humano é normal, não existe é utopia falar, eu vou servir a Deus e não vou ter problema. Mas é como a gente encara o problema. É a maneira como eu construo a minha vida sobre a rocha, porque a hora que vem o problema, eu estou firmado. A hora que eu percebo uma contrariedade, a hora que eu percebo alguma situação com a Nilva, como casal, eu falo assim, mas eu começo a olhar, não gigantes. Tem uma situação que parece que está surgindo um gigante entre eu e a Nilva aqui, mas eu lembro das promessas de Deus. Eu lembro que se o Senhor se agradar de mim, esse gigante vai cair, e a glória do Senhor vai se manifestar, e eu vou viver o bem do Senhor nessa terra, porque é a promessa dele. Agora, se eu começo a olhar,
Não, olha, não, mas olha o que a Nilva fez, olha o que Deus permitiu eu perder, olha o que Deus, eu começo só a olhar os gigantes, e é isso que muita gente faz. Quando a gente começa só a olhar os problemas, a gente só vive chorando, ou só vive vendo que, parece que eu não tenho momento de rir, eu não tenho momento de ter vitória, parece que é só derrota porque você só vive olhando os lados negativos, porque pode ter certeza, nessa vida, vocês, nós, vamos ter aflições, mas o Senhor Jesus falou, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e assim como eu, vocês vão vencer o mundo. A maneira como nós vemos é importante. Eu posso sim, talvez esse seja o momento de chorar. Eu não preciso, no momento da perda, eu não vou, não, mas eu tenho Jesus, eu não posso chorar. Não, eu tenho que entender, esse é o momento do choro. Esse é o momento do choro. Há tempo para todas as coisas. Eu não preciso, Deus não quer que eu chore. Não, a Bíblia fala que existe tempo para chorar, mas fala que existe tempo para rir. O que eu não posso é viver eternamente no luto. Eu não posso viver eternamente só olhando para a perda, só olhando para as coisas ruins. Por isso que nós aprendemos, em 13 anos daquela casa, eu olho e começo a ver quantas coisas Deus fez por nós. E quando eu começo a contar, eu percebo que as bênçãos são muito maiores. Quando eu vejo uma contrariedade com a Nilva, eu começo a olhar e falo assim, meu Deus, essa contrariedade é desse tamanhozinho, perto de tantos benefícios que Deus, através dela, me proporciona. Então sabe o que eu faço com essa contrariedade? Eu começo assim, Deus, faz eu parar de ver essas coisas, porque é bobeira, é o inimigo querendo fazer esse negocinho que é desse tamanhozinho, virar um vulto, um gigante. Sabe para quê? Para roubar o tempo de rir e me levar para um tempo de choro. Mas não só um tempo de choro aqui, porque quando a gente foca só no tempo de choro, eu vou tomando decisão. Porque eu quero dizer o seguinte, decisões em tempo de choro, em tempo de guerra, são decisões equivocadas. Quando eu ajo, quando eu escolho, num tempo que eu estou sofrendo, num tempo que eu estou com raiva, num tempo que eu estou nervoso, num tempo que eu estou... eu sempre vou tomar decisões equivocadas. E por isso que o inimigo sempre usa o ser humano para... não, tá vendo? É gigante, é choro. Muda daqui, você está sem pão. Deixa, se divorcia. Muda de trabalho, sai da igreja, não compensa. Faz isso, faz aquilo. Só que sabe aqui que tem ali na frente? Tem choro, porque essa decisão foi equivocada. Você não percebeu que na verdade o que Deus tinha aqui era muito mais. Isso daí era um detalhinho, era o inimigo fazendo. Por isso que tem muita gente que sai de um choro e entra num choro. Daí sai desse choro e entra num choro. E daí passa a vida só... é porque lá aconteceu isso. O que eu estou querendo dizer aqui, que o normal da vida do povo de Deus é alegria, situações difíceis, vitória, momentos de tribulação, conquista, é provisão, é deserto, mas ver o Senhor agindo em todos os momentos. Se você não está vivendo, não é essa utopia de, nossa, eu passo uma vida sem essa vida das redes sociais, é só festa, é só carro, é só maquiagem, é só foto bonita, é só status, é só não sei o que. Isso é uma utopia. Daí a pessoa que está passando um momento difícil, eu queria ser feliz igual a outra. Quem falou que a outra é feliz? Aquilo ali é uma foto. Aquilo é uma noite, ela tirou naquela noite que ela estava se divertindo. Você não sabe depois que ela sai dali o que ela enfrenta. Mas acontece que ela possa. Vai lá ver a realidade. Vai lá ver os criados mudos dos teus ídolos de televisão. O tanto de remédio que tem para dormir. Os que conseguem dormir. E daí você quer ser igual a eles. Será que você quer o tanto de remédio que eles tomam? Será que você quer o tanto de droga? Ontem eu vi
Eu falei sobre a influência, sobre a gente falando sobre modelo. Eu saí daqui muito feliz, porque domingo passado eu falei sobre a importância do homem, do modelo do homem. Eu comecei a ver vários pastores falando do mesmo assunto, da importância do homem, da paternidade, do modelo. E daí ontem eu estava vendo uma entrevista do Casagrande, falando o que levou ele, porque ele gostava, na época dele, ele começou a gostar, a ser fã do movimento hippie. E os ídolos que ele tinha, usava droga. E daí ele falava assim, que o pessoal achava o máximo, os caras que entravam com as bandas e quebrava a guitarra, tinha aqueles comportamentos que não era legal. Era os ídolos. Morreu de overdose. Nossa, o máximo. Era o máximo aquilo, nossa. Ele falou, só que depois que você começa a viver, você vê que é mas eu comecei a usar drogas, porque os meus ídolos usavam droga. É isso, os ídolos, o que os meus ídolos fazem? Os meus ídolos usam roupinha aqui. Então eu vou usar. Os meus ídolos são os caras maus, então eu vou ser mau. O meu ídolo falou assim, um dia que ofenderam ele, bateram nele, ele falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O meu ídolo, o meu modelo, fala, Senhor, está aqui, eu queria sair desse momento de dificuldade, de realmente sentir todo o pecado do mundo, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu quero aqui fazer a tua vontade. Esse é o meu ídolo. Quando a gente tem um ídolo desse, a gente começa, quais são os ídolos? Só que tem um detalhe, o meu ídolo, depois que falou, seja feita a tua vontade e não a minha, tem um texto que fala, Deus, por causa dessa obediência, por causa disso, deu um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho vai se dobrar. E Paulo e os discípulos que o tinha como ídolo, eles falam assim, eu quero participar do sofrimento desse meu ídolo, porque eu também quero participar das suas glórias. Tem muita gente querendo participar das glórias dos ídolos do mundo, dos atores, dos influencers da vida, estão querendo participar da fama, participar da diversão, mas o problema é que eles vão participar da decadência desses ídolos, enquanto eu vou participar das renúncias do meu ídolo, mas eu vou participar das vitórias, da conquista, daquilo que ele conquistou. Agora, a decadência vai durar para sempre. A renúncia aqui é por um leve momento. O que você prefere? As alegrias aparentes, os prazeres aparentes desses ídolos são momentâneos. Agora a recompensa, a decadência e a destruição são eternos. E tem muita gente querendo fazer e não percebe que enquanto eles fazem isso, o tempo daqui vai ficando cada vez pior, porque não é tempo de choro, nem tempo de alegria, tempo de luta, mas tempo de vitória. Parece que vai ficando assim, um tempo de alegria, vai chegando nos 30, nos 40, nos 35, de repente vai começando a ficar assim, a hora que você começa a ver, poxa, meu filho, minha família, peraí, não tem família, perdi, meu filho, não sei o que e tal. Mas tem uma solução se estiver assim, porque cada vez que nós chegamos até Deus, Deus muda a nossa história, muda o nosso presente e o nosso futuro, fazendo com que tudo aquilo que a gente já viveu pode mudar. Daí, mudar como? Não vivendo nunca mais choro? Não, você pode viver choro, mas a alegria vem pela manhã. Todos nós vamos passar por situações difíceis. 2, existe um tempo certo para cada propósito, ou seja, Deus usa cada momento para cumprir seus planos. Romanos 8:28 diz que Deus age em todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Os momentos difíceis Deus usa para gerar crescimento, fortalecimento, fé, perseverança. Eu percebo na minha vida, e aqui vai
Porque talvez você esteja num desses momentos. Você serve o Senhor, você ama o Senhor, e você hoje vive uma situação, talvez o teu aniversário, ou o momento que você vive, seja um momento de choro, de desespero, de dificuldade, e você não consegue entender por quê. Eu quero hoje falar, Deus usa esses momentos para o nosso bem, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não entenda. Deus, Ele usa a melhor coisa quando nós estamos diante do Senhor, que até o nosso choro é para o nosso bem, que até o deserto é para nos levar para uma terra prometida que mana leite e mel, até doenças, até enfermidade, até tudo aquilo que para o mundo é sinônimo de desespero, para nós é sinônimo. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e Deus está fazendo para um propósito, porque fala que todo esse tempo, tanto o bom como o mal, existe um propósito. E qual é o propósito? É um propósito para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer te levar para mais perto dEle, Deus quer te fazer crescer. Então tem muita gente passando por situações difíceis, e às vezes, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Deus está permitindo para que, e às vezes não é, Deus que me levou para isso, pastor, não. O que te levou para isso pode ter sido escolhas equivocadas, pode às vezes ser um plano de Deus, mas aqui não está a questão é que nós passamos por situações difíceis, mas que independendo do que seja, se foi escolha tua, se foi equívoco, se é o inimigo fazendo, se é uma ação do inimigo, se é Deus que está te conduzindo, eu sei que independente do que seja, Deus pega isso daí e usa para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, para o teu fortalecimento, para o teu conhecimento, e para que você aprenda a depender dEle, para que você comece a falar assim, então Deus faz, Deus age, eu posso confiar nele, porque eu sei que ali na frente vai ter um outro momento, eu não vou morrer aqui no deserto. Se tem uma coisa que Deus falava, quando em todas as situações, o deserto é passagem, o cativeiro é um tempo. Eu sei quando o povo chega para o cativeiro ali da Babilônia, e o povo está desesperado, querendo se rebelar, chega uma carta ali de Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias para falar, Deus está falando que Ele sabe os planos que Ele tem a vosso respeito, que isso vai durar apenas 70 anos, que depois desse tempo, Deus vai cumprir o seu propósito. Ou seja, Ele trouxe aqui para vocês aprenderem, para dar uma lição, para vocês lembrarem que vocês não podem se desviar dEle. Muitas vezes Deus permite quantas pessoas voltam para o caminho do Senhor, porque passam um susto. Se não fosse aquele momento, se não fosse aquele acidente, se não fosse aquele divórcio, se não fosse aquela enfermidade, eu estava longe do Senhor até agora, mas porque eu passei por aquela situação, eu tive que voltar para o Senhor, porque eu me vi sozinho, eu tive que voltar para o Senhor. E daí você percebe Deus usando aquilo para que aquela pessoa se achegue até Ele. Daí eu lembro um dia que uma pessoa chegou até mim e era a terceira vez que ele chegava e ele vinha para a igreja, daí com situações difíceis, delicadas, e daí a gente orava e Deus começava a restaurar, fazia tal, e daí a hora que as coisas melhoravam, ficava uns 2, 3 meses firme, e daí depois sumia da igreja, depois começava a complicar, a hora que a pessoa estava na pior, voltava, não, pastor, preciso, o senhor ora por mim, o senhor faz, daí voltava e fazia tal, na terceira vez, a hora que ele me procurou, eu falei, eu não vou orar, a pessoa assustou, eu falei, eu não sei se Deus vai ouvir, porque você faz o seguinte, você ora, Deus faz, quando Ele te abençoa, você se afasta dEle, eu não sei, porque você tinha que, quando Ele permite toda essa situação, e a impressão que eu tenho, que cada vez está piorando, não está? Lembra aquela primeira vez? Foi tal coisa, lembra aquela segunda? Foi outra coisa, não foi pior? Foi pior, agora essa terceira vez, eu fico preocupado de eu orar, e você vir, daí Deus restaurar, e você sair, eu não sei, eu acho que a próxima coisa é a morte,
porque Deus está te trazendo, está fazendo, está dando todos os sinais. Eu quero você perto de mim, não tem outra. Só que daí você vem, você em vez de repente tomar uma posição, perceber que esse cativeiro, ou esse deserto, ou esse tempo de choro, é para você se posicionar. Só que pelo jeito você não está se posicionando. Eu fico preocupado. Você quer que eu oro? Eu oro, mas eu vou orar, mas tome cuidado, porque da próxima vez, não sei o que pode ser, porque você está percebendo, está daqui, daqui, daqui. Eu não sei aonde pode ser a próxima. Então daí é nítido. O que Deus está fazendo? Deus está usando, permitindo para trazer a pessoa para perto dele. Porque é isso aí, tempo de choro. Mas não é para ficar no choro, porque a hora que chega para perto de Deus, vem o tempo de alegria. Só que a hora que vem o tempo de alegria, ai, graças a Deus, Deus, obrigado. Então eu quero curtir a minha alegria. Vamos lá. Vou curtir a minha alegria como? Longe do Senhor. Não, esse momento é da gente agradecer. Como eu tenho falado, é momento da gente agradecer a Deus por essa igreja. É momento da gente agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Eu falei assim, a gente está indo para uma casa um pouco melhor, está indo, Deus deu uma condição um pouco melhor para a gente, por causa daquilo que é uma consequência, não é nada daquilo que a gente tem plantado, aquilo que a gente tem feito, e não é, Deus sabe, nunca tivemos pretensão nenhuma, e o porquê disso, porque a gente tem um objetivo, e o objetivo é o reino dele. Daí ele vai, fazem 2 anos que a gente está assim, olha, passando algumas situações em relação não a minha Nilva, porque em relação à minha Nilva, gente, se tivesse eu, a Nilva num quarto, estaria joia. Mas em relação à própria igreja, em relação ao próprio serviço, à própria situação da igreja, de receber algumas coisas, daí faz 2 anos, eu falei, Deus, o Senhor sabe que conhece meu coração. Mas daí Deus foi trabalhando, e em nenhum momento nesses 2 anos a gente ficou, nossa, não, Deus, o Senhor faz da maneira do Senhor, e daí Deus está fazendo. E eu saio, olho para trás e falo, Deus, obrigado, só tem que agradecer. E se amanhã depois, não aconteceu alguma coisa, tem que voltar. Hoje é tempo de alegria, amanhã é tempo. Não tem, porque a minha alegria, ou a minha satisfação, não está nesse tempo, nem do choro, e nem do riso, porque eu sei que isso passa, tanto a alegria como o choro. A minha satisfação está no Senhor, porque isso não passa, o choro passa, a alegria também, porque amanhã depois, eu falo, você vê, a vida é assim, a vida é um sopro, é uma notícia, é um acidente, é uma pandemia, é uma guerra, é uma crise econômica, para mudar todas as coisas. E aí, Deus, a igreja um dia está lotada, um dia não está, um dia as pessoas estão mais compromissadas com o Senhor, outro dia não estão. E se eu ficar, puxa, um dia eu já fiquei mais abalado hoje, eu sei que isso passa. Vai ter um dia que a igreja, as pessoas vão ter mais compromisso, vão ter sede, não de água, vão ter fome não de pão, mas da palavra de Deus. E esse tempo está chegando. Mas daí eu não vou, porque isso é o Senhor. Deus tem um propósito para esse tempo. Deus tem um propósito para esse tempo. Deus tem um propósito para o esfriamento da igreja. Deus tem um propósito para o avivamento da igreja. Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para aquilo que você está vivendo agora na tua casa. E se nós não entendermos isso, a gente vai sofrer, ou a gente vai se orgulhar, ou a gente vai começar a se achar, ou a gente vai entrar em depressão. Mas quando a gente olha para o Senhor, fala assim, o propósito final, na verdade, não é nem aqui, não sou eu, não é a casa, não é a igreja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória é para ele. E por último, lições sobre o tempo. Esse tempo passa.
Quando eu falo esse tempo passa, o versículo 1 fala: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando fala debaixo do céu, está falando esse tempo temporal, essa vida terrena. Existe um propósito, um tempo, uma ocasião certa para isso que a gente vive hoje. E o propósito de Deus para o homem, na verdade, não é nada disso, é a eternidade. No versículo 12, coloca aí o versículo 12 do capítulo 3, desse capítulo que nós lemos de Eclesiastes. Está aqui o versículo 12. Descobri que, não, é o versículo 11. Versículo 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue entender ou compreender inteiramente o que Deus fez. Por isso que o homem tem dificuldade de entender todas as coisas. Porque nós não entendemos esse mundo de um ponto de vista terreno, de um ponto de vista que termina com a morte. A gente não consegue, você fica tentando entender as pessoas se tornam incrédulas, porque elas tentam, se Deus existisse, aquela irmãzinha não ia sofrer o que sofre, porque ela vai na igreja, ela é fiel a Deus e olha o que sofre. E aquele bandido, olha lá que vida boa que ele teve. Então Deus não existe. Você está olhando só nesse plano, nessa vida aqui. Daí você fala realmente, mas quem falou que essa vida acaba aqui? Por isso que o homem fica desesperado, por isso que o homem o homem ganha dinheiro, o homem vai atrás de prazeres, drogas, sexo e tantas coisas, não se sacia. Hoje o sexo é com uma pessoa, amanhã é com uma pessoa do mesmo sexo, amanhã é com 3 pessoas, amanhã é com grupo, amanhã é com animal, amanhã é com tudo, amanhã é com mesa, hoje é uma droga, amanhã é 2 drogas, hoje a pessoa fica inventando tanta coisa. Hoje é tantos milhões, amanhã precisa roubar mais, amanhã... nada satisfaz o homem, porque Deus colocou o anseio da eternidade. E o homem fica tentando trocar essa eternidade por coisas, por prazeres, por alegria, por dinheiro, por fama, por momentos de prazeres. Por isso que Paulo entendeu, quando a gente conhece a Jesus, o nosso prazer vai para além do choro ou para além da alegria. Paulo escreve algo fantástico. Efésios 4, de 12. Não, Filipenses 4, de 12 a 13. Coloquei Efésios aqui, mas é Filipenses 4, 12 e 13, por favor. Hoje estava, hein? O que eu errei aqui foi brincadeira, hein? Filipenses 4, 12 a 13. Paulo fala o seguinte: Paulo vivia esses tempos. Ele vivia tempo de fartura, vivia tempo de escassez. Ele vivia tempo que ele levava chibatada e vivia tempo que ele era ovacionado como Deus. Ele vivia tudo, mas ele fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A gente poderia trocar em todo e qualquer tempo, no choro ou na alegria, porque quando você tem fartura você está alegre. Quando você está esses tempos, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, em qualquer tempo, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vai para o 13. Tudo posso, não num tempo, não num período, não num momento, não numa circunstância, porque isso é variável, isso passa. Um dia eu estou festejando meu aniversário, outro dia eu estou chorando a morte de um ente querido, um dia eu estou, isso faz parte, tem um propósito, mas eu posso todas as coisas, ou tudo posso, não no momento, não no tempo, que é variável, mas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece no momento bom, no momento ruim, num tempo bom ou num tempo de dificuldade. Porque a minha vida
está firmada sobre a rocha. A minha vida está escondida em Deus. A minha fé está nele. Então, se hoje eu tenho motivo de chorar, eu choro. Mas eu choro e já sinto consolo. E já pela fé vejo ali na frente eu rindo, porque eu sei que esse tempo vai passar. E ali na frente eu vou cantar o hino da vitória. Porque nada me abala. Porque a minha esperança, a minha fé está em Deus. Então, eu posso sim, como você e todos nós, passamos por momentos bons e momentos ruins, mas nós não estamos firmados ou pautados nesses momentos, nós estamos firmados sobre a rocha. Mateus 7 fala isso, meu querido. Olha, Mateus 7, 24, 25 diz assim. Mateus 7, 24, 25 diz, quando Jesus fala, dá os seus conselhos. Mateus 7, 24, 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, quem ouve as minhas pregações, quem ouve os meus conselhos, os meus ensinos, e as pratica, coloca em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Daí você vai continuar, vai falar do homem insensato, do homem que não construiu e que recebeu também essa casa. É uma figura da vida, porque tanto o homem prudente quanto o homem insensato vão passar por tempos bons e por momentos ruins. E nos momentos ruins são esses vendavais, são essas tempestades que todos nós passamos. Mas quem está firmado não no tempo, não no momento, não nas circunstâncias, porque quem está firmado nas circunstâncias, quando esses momentos vêm, sabe o que acontece? Ele cai, ele se prostra, e parece que ele não consegue mais, e daí tem gente que passa o resto da vida, acabou, não quero mais viver, não tenho mais alegria, não sei o que, não consegue ali na frente ver alegria, porque essa é a vontade de Deus. Pode vir o choro, mas a alegria está ali na frente. E daí, mas o homem prudente, quando vem esses momentos, ele fala, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para me livrar, para me consolar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar desesperado, eu não vou temer, eu vou chorar sim, mas essa vara, esse cajado, essa palavra, essa rocha vai me consolar e me tirar desse vale e me levar às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Então eu posso sim passar por tantos momentos ruins, por momentos bons, mas eu sempre vou ter a convicção de que ali na frente tem um momento bom, tem o riso. E eu queria terminar, porque eu senti muito de Deus isso, porque eu sinto que tem pessoas que têm se entristecido, no momento de festa da igreja, no momento onde pessoas têm talvez conquistado, onde tem algumas situações, eu sinto que tem pessoas que não estão vivendo seus melhores momentos. Pessoas que têm perdido, pessoas que têm sido entristecidas, pessoas que não veem a alegria ali. São pessoas que têm chorado, são pessoas que têm sido abaladas. E eu queria trazer uma palavra para você, para quem terminar, trazendo uma palavra profética. Essa palavra sobre tempo nos garante que existem os dois tempos. Mas existem palavras e mais palavras e promessas do nosso Deus, como eu já falei, que para o justo o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer que vocês conhecem um pouquinho a minha história, pessoas conhecem um pouquinho. Eu falei domingo passado algumas coisas que muita gente nem sabia. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, não sabia dessas histórias tuas. Eu falei, ali no gabinete muita gente fica sabendo. Eu falei, eu sou uma prova viva de que Deus transforma o choro em alegria. Deus transforma o pranto em riso.
Deus transforma a pessoa que, de alguma maneira, o inimigo quis destruir, não tem mais jeito, pessoas fizeram, pessoas traíram, pessoas maltrataram, pessoas falaram, não, ninguém pode ajudar. Meu querido, nós não precisamos de ninguém, porque nós temos Deus. E Deus, Ele usa pessoas, Ele usa os leprosos, como eu já preguei, Ele usa uma mula, Ele usa vendaval, Ele usa o sopro, um ventinho suave, Ele usa o que Ele quer, Ele usa uma laminha, Ele usa o guspe dEle, Ele usa uma palavra, Ele usa o que for necessário para transformar a tua história, para trazer cura, para trazer transformação, para trazer libertação, porque Ele é Deus e Ele te ama, e Ele morreu na cruz para que você tenha vida, e não uma vida qualquer, não uma vida chorando, não uma vida abalada, não uma vida triste. Isso é o inimigo que vem matar, roubar e destruir, mas Ele fala que eu vim para trazer vida, e uma vida abundante. Tem uma promessa para você em Isaías 43:2, que tudo na palavra de Deus fala que nós podemos, nós somos prudentes, o vento vai soprar, vai bater na nossa porta dificuldade, nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós não vamos ser destruídos, nós vamos ter aflições, mas o Senhor vai nos livrar de todas. E aqui, quando você atravessar, aqui não está se atravessar, se você atravessar, aqui está quando, já é quase uma promessa de que você vai atravessar. Deus dá duas promessas aqui, uma que você vai atravessar, já a primeira promessa, você vai passar por choro, você vai passar por mar, você vai passar por fogo, você vai passar por deserto, mas logo em seguida Ele dá uma outra promessa para você, e eu quero que você se apegue nessa. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasa. Isso é a palavra. Você pode estar passando por dificuldade. Quando fala sobre rio, fala sobre coisas impossíveis. Como que alguém vai atravessar? Depois inventaram navios, né? Agora ninguém ainda hoje inventou como você passa por fogo sem queimar. Mas o que Deus está falando, olha, quando você atravessar coisas impossíveis, eu vou estar com você, e isso não vai causar dano. Você vai passar por situações que as pessoas vão falar, agora não vai dar, agora vai morrer, agora vai inundar, agora vai queimar, agora vai morrer, agora... Não precisa se preocupar, porque eu estarei com você, e isso não vai te matar, isso não vai te causar dano, isso não vai te ferir, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, e amanhã você vai cantar o hino da vitória. Eu estou aqui para falar para você que existe sim um tempo de dificuldade, existe um tempo da má notícia, existe um tempo do choro, existe um tempo mais que Deus, Ele está trabalhando em tudo isso. Existe um tempo que a igreja passa melhor, existe um tempo que a igreja passa, não está nos melhores, mas Deus tem propósito para isso, Deus tem propósito para a tua vida. Deus está querendo trabalhar com você, está querendo te ensinar, está querendo trabalhar com a tua família, com os teus filhos, está querendo trabalhar com essa igreja, está querendo trabalhar comigo, está querendo trabalhar com a liderança. Mas nós não vamos ficar para sempre no deserto, porque no deserto Ele vai abrir um caminho, no deserto Ele vai brotar água da rocha, Ele vai fazer milagre, porque esse é o nosso Deus. Então, se você hoje está passando por situações, se hoje não é um dia de festa, se hoje é um dia de choro, pode se alegrar pela fé, porque amanhã vai ser um dia de canto, vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de festa, porque esse é o nosso Deus. Aleluia. Ministério de Louvor pode vir à frente.